Algum tempo atrás, eu fiz uma edit escalando o buraco negro do Barba Negra, mas acabou ficando difícil de entender, e muitas pessoas tiveram várias dúvidas sobre a veracidade disso. Então nesse vídeo, eu vou explicar a scale e responder a maior parte das dúvidas que vi. Antes de tudo, peço que deixe o like e se inscreva no canal. E enquanto isso, eu vou deixar o vídeo na tela para quem não viu. Primeiramente, o que é um buraco negro? Um buraco negro é uma região do espaço-tempo em que a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz ou ondas eletromagnéticas, tem energia suficiente para escapar. Ou seja, a velocidade de escape é superior à velocidade da luz, e a teoria da relatividade prevê que uma massa suficientemente compactada pode deformar o espaço-tempo, para formar um buraco negro, e o limite onde é impossível escapar se chama horizonte de eventos, que é basicamente uma superfície imaginária. Buracos negros são formados quando estrelas massivas entram em colapso ao final de suas vidas. O colapso gravitacional ocorre quando a pressão interna de um objeto é insuficiente para resistir à própria gravidade do objeto, e para as estrelas, isso geralmente ocorre porque uma estrela tem muito pouco combustível para manter a sua temperatura através da nucleossíntese estelar, ou porque uma estrela que teria sido estável recebe matéria extra de uma forma que não aumenta a sua temperatura central. Em ambos os casos, a temperatura da estrela já não é suficientemente elevada para evitar que ela entre em colapso sobre o seu próprio peso. O colapso gravitacional requer grande densidade, e na época atual do universo, essas densidades elevadas são encontradas apenas em estrelas, mas, no universo primitivo, pouco antes do Big Bang, as densidades eram muito maiores, possivelmente permitindo a criação de buracos negros. O colapso gravitacional não é o único processo que pode criar buracos negros. Em princípio, eles poderiam ser formados em colisões de alta energia que alcançassem densidade suficiente. Essa é a descrição que é necessária para vocês entenderem e prosseguirem nesse vídeo. Eu sei que muita gente pensa que não podemos aplicar física em One Piece, com o argumento de que o Oda não respeita as leis da física. Alguns até falam que ele não sabe como funcionam buracos negros e nem saberia dizer se o buraco negro do Barba Negra funciona como um real. Mas, na verdade, isso é um grande engano, já que o próprio Oda já se provou extremamente inteligente nesse aspecto, demonstrando seu conhecimento no Magazine 10. Sendo assim, eu vou mostrar o que o Oda nos apresentou nesse volume. Essa página é referente ao Barba Negra, e eu traduzi tudo o que está aqui. Logo no início é dito: vários fenômenos únicos encontrados no mundo de One Piece. Esses fenômenos não são todos fantasia, e outros semelhantes podem ser encontrados no mundo real. Essa seção descreve dois fenômenos naturais que ocorrem no mundo real. Isso é o que diz no lado superior direito. Esses dois fenômenos são o buraco negro da Yami Yami e o buraco negro real. Ou seja, o Oda faz uma comparação direta entre eles, e afirma que ambos são fenômenos naturais e reais, e que o Black Hole de Tite também não é apenas fantasia. Após isso, o Oda demonstra seu conhecimento sobre buracos negros, provando que estudou sobre o assunto antes de criar a Yami Yami, e é dito o seguinte: diz-se que um buraco negro é um corpo celeste cuja gravidade é tão grande que nem mesmo a luz consegue escapar. O primeiro ser humano a prever a existência de um buraco negro foi um cientista britânico chamado John Michell. Em 1784, na revista Philosophical Transactions, escreveu: se existisse uma estrela com a mesma densidade e 500 vezes o tamanho do Sol, seria uma estrela que não emitiria luz porque sua velocidade de escape excederia a da luz, e nenhuma informação poderia ser obtida pela observação de tal objeto. Em 10 de abril de 2019, mais de 200 anos após a previsão de Mitchell, o projeto International Event Horizon Telescope anunciou a obtenção, com êxito, de imagens de um buraco negro. A imagem mostra um buraco negro supermassivo no centro da galáxia M87, a 55 milhões de anos-luz da Terra, e o círculo negro no centro da imagem está rodeado de luz, e é designado pela sombra do buraco negro, sendo que indica a existência de um buraco negro. O telescópio usado na filmagem possui uma resolução equivalente a 3 milhões de vezes a acuidade visual humana. Isso significa que seria possível enxergar uma bola de golfe colocada na superfície da Lua a partir da Terra.
e para alcançar essa resolução foram utilizados locais como Chile, Havaí e Antártica, e 8 telescópios de rádio localizados nesses lugares foram conectados para formar um telescópio do tamanho aproximado da Terra. No futuro, planeja-se adicionar mais 3 telescópios para alcançar uma resolução de 4,5 milhões de vezes a acuidade humana e investigar ainda mais os mecanismos dos buracos negros. Isso é tudo o que é dito especificamente sobre buracos negros reais, e após isso, inicia a descrição da Yami Yami no Mi. A habilidade do Barba Negra, o caminho do buraco negro. Quando o Barba Negra travou um duelo com Ace na Ilha Banaro, ele invocou um buraco negro e destruiu a cidade. Ele venceu a batalha. Aqui é feita mais uma relação direta. O Oda explica o funcionamento de buracos negros reais e logo após afirma que o Barba Negra é capaz de criar um buraco negro, seguindo do seguinte texto. Barba Negra, também conhecido como Marcha de Tite, que possui a habilidade da fruta Yami Yami, usa uma técnica chamada Dark Holy Patch. Nessa técnica, ele engole tudo que toca com sua atração gravitacional. O poder dessa técnica é tão grande que pode engolir uma cidade inteira. E disse também que essa técnica tem uma atração gravitacional infinita e não permite que nenhuma luz escape. Essa parte da técnica é semelhante a um buraco negro celestial. No entanto, o que é sugado por um buraco negro no corpo celeste nunca mais pode sair, enquanto o Barba Negra pode liberar o que engoliu de uma só vez. Buracos negros reais também são descritos como tendo gravidade infinita. Isso porque a gravidade é uma consequência da densidade, ou seja, o quanto a massa é compactada. E a singularidade de um buraco negro possui densidade infinita, então ambos são descritos da mesma forma. Existem algumas confusões que são geradas para pessoas que não acreditam que esse buraco negro é como um real. Eu vou responder todas as questões mais importantes agora. Alguns afirmam que o motivo para o buraco negro do Barba Negra não funcionar como um real é porque a gravidade dele não afeta os arredores, e que se ele fosse um buraco negro real, deveria destruir o planeta inteiro, mas não é exatamente assim que funciona um buraco negro. Como eu já expliquei antes, o que é atraído para um buraco negro real é apenas o que está dentro do horizonte de eventos, que é uma superfície imaginária, e o que está fora só percebe uma atração gravitacional normal como de um corpo celeste. O fato é que o buraco negro do Barba Negra claramente afeta uma área, porém o Barba Negra possui controle do horizonte de eventos. Ele pode controlar o que sofre atração gravitacional e o que não sofre, e isso é facilmente comprovado. A gravidade dele estava afetando os prédios da cidade de cima para baixo, demonstrando o alcance do horizonte de eventos, mas, ao mesmo tempo, afirmou que não iria atacar o Ace e simplesmente não absorveu os destroços em que ele estava, mesmo quando eles estavam logo em cima do buraco negro, sendo que ele estava atraindo coisas que estavam ainda mais distantes, mostrando que ele tem total controle sobre o que é engolido e o que não é. Outro exemplo disso é mostrado em Impel Down, quando o Barba Negra cria um buraco negro para engolir os guardas, mas ele e seus companheiros passam por cima dele, mostrando que ele pode escolher o que é engolido, e esse controle do horizonte de eventos é o que impede o buraco negro dele de afetar grandes áreas ou mesmo o planeta. Por exemplo, na luta contra o Ace, o buraco negro engoliu apenas a cidade em que estavam, mas a questão é, o importante para calcular a energia cinética no buraco negro não é a destruição causada por ele, mas sim a massa dele, pois é possível descobrir a massa de um buraco negro através do seu tamanho, e dessa forma, a energia necessária para aplicar a quantidade de massa, que basicamente é energia que Tite poderia liberar em outros ataques, mas eu vou explicar melhor sobre isso mais para frente. Outro argumento usado é que o buraco negro dele não desintegra a matéria como os reais fazem, ele apenas envia para outra dimensão, mas existem 3 formas de refutar esse argumento. A primeira é que realmente, uma das capacidades do buraco negro do Tite é de enviar as coisas para outra dimensão, mas a questão é que existe uma teoria científica que implica que os buracos negros reais enviariam as coisas engolidas para outra dimensão, então é coerente com isso. E na teoria, os buracos brancos iam expelir essas coisas, e o que o Barba Negra faz é expelir do próprio buraco negro dele, isso é esclarecido no Magazine 10, onde deixa claro que a diferença entre um buraco negro real e o buraco negro do Barba Negra é que o Tite pode liberar os engolidos, então isso é justificado pelo próprio autor. Além disso, o databook confirma que o buraco negro dele pode esmagar tudo e retornar ao nada, confirmando que ele faz sim o efeito de espaguetificação e desintegra tudo que é absorvido pela escuridão caso ele queira. Sendo assim, eu vou deixar esse cálculo na tela, que é o melhor cálculo desse feito de criação de buracos negros que eu já vi em qualquer wiki, e foi feito pela Crossverse, e tem como resultado Large Planet. Então, esse buraco negro extremamente casual, feito para engolir a cidade, já chega nesse nível. Lembrando que não é medido por área de destruição, como muitos questionam, e sim pela criação de massa.
Isso é bem inconsistente considerando que a Gura Gura é dita sendo capaz de destruir o mundo de diversas fontes, além de ser mostrada e declarada afetando o planeta inteiro no mangá e databook, como nesse feito, onde Barba Negra tremeu uma ilha que estava no outro lado do mundo, já que tinham animais que não existem na Grand Line. Em contraponto, o Barba Negra, após conseguir a Gura, afirmou que poderia destruir o mundo inteiro apenas com sua vontade, e é dito que a Gura Gura é uma Akuma no Mi com ofensiva absoluta, escalando para o nível da Yami Yami no Mi, então é extremamente coerente. A Yami é capaz de criar buracos negros, enquanto a Gura é capaz de destruir o mundo. Outro assunto muito discutido é relacionado a Akuma no Mis escalarem ao usuário. Isso porque muitos pensam que o Barba Negra ser capaz de criar buracos negros no nível planeta grande não significa que ele pode usar isso como potência de ataque, e não escala ao físico do Teach. Mas na verdade, o mangá estabelece uma relação entre Akuma no Mi e o usuário. Um exemplo bom para provar esse ponto é demonstrado no arco de Alabasta, quando o Crocodile afirma que Akuma no Mi se tornam mais fortes conforme treina elas. E ele próprio possui uma logia, demonstrando que o Teach também pode evoluir sua Akuma no Mi além dos limites naturais de um buraco negro, assim como o Kizaru fez acelerando a luz. Mas mais importante do que isso, o Luffy afirma que Akuma no Mi são tão fortes quanto seus usuários, então o poder destrutivo é igual ao próprio poder do usuário, e essa citação deixa claro como a obra trata essa relação entre Akuma no Mi e seus usuários, mas existe uma declaração mais direta sobre isso. No databook do Sabo, é afirmado que Akuma no Mi melhoram a capacidade física de seus usuários. Existe um feito mais direto para provar isso no filme Red. Durante o filme, o Blueno tem seu corpo minimizado pela Uta, e só consegue usar seu portal por um curto período de tempo. E após isso, perdeu totalmente a capacidade de usar seus poderes, sendo afirmado no databook que isso anula poderes de Akuma no Mi, sendo que tudo que a Uta fez foi minimizar o corpo do Blueno. E ele se tornou incapaz de usar sua fruta por ter seu poder diretamente conectado com seu físico. Então, por exemplo, se uma criança obtesse a Gura Gura no Mi, ela não ia nem mesmo conseguir destruir uma cadeira com ela, assim como o Blueno nessa forma, nem mesmo conseguiu usar qualquer habilidade de Akuma no Mi. Uma observação é que o filme Red não é canon, mas os feitos e habilidades nele são. Já foi declarado que as informações passadas neles são canônicas. E além disso, o próprio Oda anexou notas sobre as habilidades e feitos dos personagens, então tudo isso é considerável. Uma observação interessante é que o Teach usou o Black Hole para engolir vários marinheiros figurantes durante Marineford, mas isso nem afetou o Barba Branca, que conseguia se mover tranquilamente, demonstrando que Haki permite resistir a buracos negros. E o Barba Branca possui uma velocidade muito maior do que a velocidade da luz, já que caso ele possuísse uma velocidade inferior, ele seria engolido facilmente.